capsulite adesiva. Já ouviu falar? Na terça ortopédica de hoje, este será o nosso assunto. Capsulite adesiva, também conhecido como ombro congelado, é uma patologia de ombro que a maioria dos leigos não conhece, mas todo ortopedista já ouviu falar e faz parte do dia a dia do cirurgião de ombro. Quem tem capsulite adesiva tem um ombro travado e muito doloroso. É uma patologia que apresenta uma dor inflamatória bastante intensa, que surge assim, em 2, 3 dias o ombro está muito doloroso mesmo. E o paciente tem limitação da mobilidade do ombro. Com isso, entra num ciclo vicioso em que, por dor, ele não consegue mexer e cada vez fica mais imobilizado. E a imobilização faz com que o ombro fique mais congelado, por assim dizer. A população mais afetada são as mulheres, especialmente aquelas entre 40 e 70 anos. Afeta cerca de 2% da população mundial e em até 30% dos casos é bilateral. Existem fatores de risco bem conhecidos, como discopatia cervical, então hérnia de disco cervical, hipertireoidismo e o principal, diabetes mellitus. Então o que está acontecendo no ombro com capsulite adesiva é o seguinte: a nossa articulação do ombro, no caso a gente está falando sobre a glenomeral, ou seja, entre a glenoide e a cabeça do húmero, existe uma cápsula articular que envolve essa articulação. Imagina como se fosse uma bexiga que contém a articulação lá dentro. Essa bexiga, no contexto da capsulite adesiva, está inflamada. A cápsula fica espessa e contraída, fazendo com que a articulação não consiga se mexer como deveria. Existe uma limitação física verdadeira. Um achado interessante do exame físico do paciente com capsulite adesiva é que a mobilidade ativa é restrita, assim como a mobilidade passiva. O que isso significa? Mobilidade ativa é aquela que o paciente proporciona. Então, você tenta fazer esse movimento aqui, que é a rotação externa do ombro. Quando eu mesmo faço, isso é mobilidade ativa. Se o meu colega, se o meu médico está me examinando e fazendo a rotação por mim, isso é uma mobilidade passiva. Em ambos os casos, vai haver uma limitação, tão grande quanto na ativa ou na passiva. Tá? E mesmo se medicar o paciente, se fizer uma analgesia potente, também não ganha muita mobilidade, porque a limitação é da cápsula, a cápsula está contraturada. Tá? Tudo isso dito, a patologia é benigna. Existe um começo, meio e fim bem conhecido. Esse começo, meio e fim a gente divide em 3 fases. Então temos a fase de dor, depois tem a fase de rigidez e por último tem a fase de descongelamento. E a tendência é recuperar a mobilidade e amplitude de movimento do ombro por completo. Mas passar por essas 3 fases pode ser bastante desafiador, muito doloroso, demorado, muitas vezes demora cerca de 2 anos, e talvez não recupere toda a mobilidade que havia antes. É errado a gente negligenciar o problema, né? A gente busca melhorar a função e recuperar o paciente o mais rápido possível. A primeira linha de tratamento é com medicamentos para conter a dor, incentivar a mobilidade do ombro e principalmente fisioterapia. Existe também a opção de fazer infiltrações seriadas com bloqueio de nervo e manipulação sob anestesia, que é um tratamento que eu gosto muito. Para os casos com certa refratariedade, que não estão evoluindo muito com a fisioterapia, eu costumo indicar a infiltração e manipulação sob sedação. Nessas imagens vocês podem ver uma paciente que está sedada, então ela está dormindo com anestesia, sem sentir dor, e mesmo assim, veja como existe uma limitação dos movimentos dela, da flexão, da rotação externa e da rotação interna. Então a gente faz uma infiltração e depois disso a gente faz uma manipulação do ombro, rasgando a cápsula. E depois dessa manipulação, olha como a gente ganha bastante amplitude de movimento no ombro dessa paciente. Em casos mais graves, mais refratários, é possível fazer uma artroscopia e realmente liberar a cápsula articular e com isso retomar a mobilidade do ombro do paciente. A capsulite adesiva, portanto, é uma patologia benigna, mas que pode comprometer muito a qualidade de vida do paciente e limitar demais a função do ombro. Se você ou algum conhecido sofre com esse problema, ficarei feliz em ajudar. Espero que tenham gostado, que tenha sido esclarecedor o vídeo. Deixa aí seus comentários, seu like, se puder se inscrever, agradeço muito. E nos vemos numa próxima terça ortopédica. Obrigado pelo seu tempo.